Dia, pessoal, bem-vindos para mais uma aula DBD. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre o tema Vamos provar o quão real és tua presença. Essa vai ser a primeira parte, desse tema. E o texto de referência que nós vamos usar nessa semana é Salmos 25, versículo 14. Vamos abrir? Que diz o seguinte: O Senhor é amigo chegado daqueles que o respeitam e obedecem, e os leva a conhecer a aliança que fez com eles. Bom, gente, o objetivo da aula de hoje é compreender a relevância de ter e buscar experiências com Deus. Então, para isso, eu queria ler um texto com vocês de introdução da nossa revista, que diz o seguinte: Em muitas pregações e cultos, já ouvimos falar sobre a importância de ter experiências com Deus. Pessoas contam como foram curadas de doenças, recebem o batismo do Espírito Santo, tiveram sonhos e visões. Mas e você? Conhece Deus só de ouvir falar ou realmente tem experimentado um relacionamento de intimidade com Ele? Para isso, gente, para a gente ler sobre uma pessoa que teve realmente um encontro com Deus, conheceu Deus mais profundamente, eu gostaria de abrir com vocês lá em Jó, que é um livro antes de Salmos, tá? Capítulo 42, versículos de 1 a 6, que dizem o seguinte: Então Jó respondeu ao Senhor: Agora eu compreendo que o Senhor pode fazer todas as coisas e que ninguém pode impedir o Senhor de realizar seus planos. O Senhor perguntou: Quem é esse que se atreveu a pôr em dúvida a minha sabedoria e justiça sem conhecimento? Falei de coisas que eu não entendia, coisas que eu não conhecia, pois eram maravilhosas demais para mim. O Senhor me disse: Escute-me, e eu falarei. Vou fazer algumas perguntas que você responderá. Antes eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com meus próprios olhos. Por isso, eu me arrependo de tudo o que disse, estou envergonhado e me cubro com o pó da terra e de cinza. Aqui a gente vê Jó, quando ele realmente conheceu a Deus, quando ele realmente teve uma experiência com Deus que fez ele ver Deus como realmente ele é. E não somente por ouvir falar, não somente por experiências de outras pessoas, mas sim pela própria experiência que ele teve. Pessoal, o segundo tópico da nossa lição é: por que é importante ter experiências com Deus? Deus é um ser pessoal e gosta de se relacionar conosco pessoalmente. Então, ele não quer que a gente apenas viva de teoria em relação a ele, mas sim que nós o conheçamos, ele de verdade, e o amemos e confiemos nele. Por isso, eu gostaria que vocês abrissem Oséias 6:3, que diz o seguinte: precisamos muito conhecer o Senhor. Vamos nos esforçar para conhecê-lo, e ele nos responderá, tão certo quanto a manhã que vem depois da noite, ou a chuva que chega como a primavera e rega a terra. Então aqui ele reconhece a importância de nós buscarmos ao Senhor e de nos conhecermos a Ele, Então, gente, então qual é a importância de nós termos experiências, É que com as experiências a gente consegue sair da teoria para ir para a prática e realmente conhecer a Deus, confiar nele, de uma forma mais firme, Por quê? Porque quando a gente passar por provações, dificuldades, dúvidas, a nossa fé ela não vai estar sustentada só no que as pessoas disseram pra gente. Não que isso não seja importante, mas a nossa fé vai estar sustentada principalmente naquilo que a gente, aqui na revista diz, mas por um entendimento verdadeiro de quem ele é. Então a gente vai estar sustentado naquilo que a gente
conhece e viveu com Deus, ou seja, no nosso relacionamento com Ele. E para isso também eu gostaria que vocês abrissem nos Salmos 27, dos versículos 4 a 8. Salmos 27. Aqui, do 4 ao 8. Uma coisa que realmente desejo do Senhor é o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença, para descobrir cada dia a bondade do Senhor e buscar a sua orientação. Quando eu estiver em dificuldade, ele será a minha proteção. Ele me esconderá em sua casa. Ele me colocará em segurança numa rocha firme. Ficarei fora do alcance de meus inimigos. Então oferecerei sacrifícios de gratidão no seu templo, cantarei e louvarei o Senhor. Ó Senhor, ouça os meus pedidos quando clamo ao Senhor. Mostre o seu amor por mim. Responda-me. Meu coração ouviu a sua voz, dizendo: busque a minha face. Sim, é isso que eu vou fazer, buscar a face do Senhor. Gasguei. Mas então, gente, a gente pode perder tudo. Dinheiro, família, amigos. Só que existe uma coisa que ninguém pode tirar de nós, que é a nossa experiência com Deus. Mesmo quando às vezes uma pessoa pode, tipo assim, nos acusar, a gente vai se segurar naquilo que a gente conhece de Deus. Porque é isso que nos firma, né, nele. É isso que nos... É isso que nos segura ele. Se você não se contentou apenas com a convicção da sua salvação e acha que precisa de mais, né? Que acha que você acha que você precisa de conhecer mais a Deus, que você precisa ter mais experiências com Deus, e acredita que aqui na revista diz, e acredita que na presença de Deus há muito mais amor, alegria e paz, mergulhe mais fundo, busque a Deus, e ele com certeza ele vai te ensinar o caminho, né? Ele vai te responder, ele vai te direcionar e ele vai encher a sua vida de experiências maravilhosas que trazem, tipo, que te fazem conhecer ele muito mais profundamente do que só ter convicção da sua salvação e achar que tá ótimo e só viver de teoria, só viver do que as pessoas falam e não viver do seu próprio, da sua relação com Deus, sabe? Como eu disse, não que você não deva considerar aquilo que é dito no culto, aquilo que é ministrado a você, não. Mas eu quero também enfatizar que é muito importante essa busca por experiências, né? Como é que é? Cultivar essa relação com Deus, sabe? Bom, gente, a nossa revista ela também traz um suplemento, né? Um texto que é pra enriquecer mais a nossa lição, né? E eu quero ler com vocês, e eu quero já pedir para vocês deixarem aberto em 1 Coríntios 13, versículo 11, tá? Vai procurando. E eu vou ler com vocês esse suplemento que eu achei muito interessante, que diz assim: de acordo com dados do Barna Group 59% da geração Y, pessoas que nasceram entre 1980 e 1990, criados em uma igreja, desistiram de continuar frequentando, né? Pergunte ao adolescente: você é cria da igreja? Muitos jovens e adolescentes que crescem num lar cristão, frequentando a igreja, acabam se desviando quando mais velhos, e sabe qual é um dos motivos? Esqueceram-se que a salvação é individual e não buscaram amadurecer sua fé. Andar com as suas próprias pernas, né, entre aspas. Viverem sua própria história. Se agarraram à vida na igreja de seus pais e não buscaram ao Senhor sozinhos, o que os faz olhar só os erros, não corresponderem à dinâmica da instituição pelo senso comum. Eles evadem, eles saem.
Caso os alunos conheçam uma história parecida, são cria da igreja ou já aceitaram a Jesus e se batizaram, há uma notícia para eles. É hora de crescer. Deixar as coisas de menino. Vamos abrir lá em 1 Coríntios 13, 11, que diz assim. Quando era criança, falava, pensava e raciocinava como criança, mas quando me tornei homem, meus pensamentos se desenvolveram muito além dos pensamentos da minha infância, e deixei para trás as coisas de criança. E comer alimento sólido, em Hebreus 5, 13 a 14, que diz o seguinte: e quando uma pessoa ainda se alimenta de leite, isso demonstra que ela ainda não foi muito longe na vida cristã e não sabe muito sobre a diferença entre o certo e o errado. Vocês nunca poderão comer alimento espiritual sólido, nem compreender as coisas mais profundas da palavra de Deus, enquanto não se tornarem adultos e não aprenderem a distinguir o certo do errado por meio de constante exercício. Continuando o texto, né? Ele fala deixar as coisas de menino e comer alimento sólido, porque nem só de pão vive o homem. A salvação é individual, então devemos assumir nossa posição. Se alguém quer se tornar alguém forte em Deus, precisa viver sua história com Ele, buscar experiências com o Mestre e pedir para que experimente. Ele ouve o desejo do nosso coração. Então, não ache que Deus não sabe, né, não conhece o que se passa no nosso coração. Peça a Ele por experiências, peça a Ele para que você amadureça na fé. Não se baseie só na experiência do outro, não se baseie só na maturidade espiritual do outro, porque a fé é individual. Se você como fala no texto, cria da igreja, e também se sente como foi relatado aqui, que, né, aceitaram Jesus, se batizaram, mas não tiveram experiências, não conhecem a Deus de forma mais profunda, busquem isso, porque não é porque os seus pais são cristãos, são maduros na fé, que você tem a mesma maturidade que eles, né? São coisas diferentes, a salvação é individual. Então, como disse também na revista, assuma essa posição, né? Assuma que você precisa conhecer mais a Deus, que você precisa confiar mais nele e busque-o, né? Pessoal, o terceiro tópico da nossa lição é experimentando mais de Deus. O objetivo aqui não é dar uma receita pronta de como ter uma experiência com Deus, mas sim de apontar os princípios que te aproximam dele. O primeiro princípio que eu gostaria de falar com vocês é: tenha fé. Se você quer ter experiências com Deus, em primeiro lugar você deve ter fé. Para isso eu gostaria que você abrisse em Hebreus 11, versículo 6, que diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer um que quer se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Para os olhos humanos, né, para as pessoas, ter experiências com Deus é fruto de uma mera imaginação fértil, né? Ou até mesmo loucura, né? As pessoas não acreditam nisso, porque não acreditam em Deus, não têm fé para isso. Porém, pro homem natural, isso é realmente loucura. E por isso a gente deve manter sempre vivificado o nosso homem espiritual, para que assim a gente possa conhecer mais a Deus. E aí eu gostaria de abrir com vocês em 1 Coríntios 2, de 14 a 16. 1 Coríntios 2, 14 a 16. Vamos lá. Entretanto, o homem que não tem o Espírito não pode entender nem aceitar esses pensamentos que nos são ensinados pelo Espírito de Deus. Parecem-lhe loucura, porque
Só aqueles que têm o Espírito Santo em si mesmos é que podem compreender o que só pode ser entendido de maneira espiritual. O homem espiritual, porém, tem a percepção de todas as coisas, e isso incomoda e confunde o homem do mundo, que não pode de maneira nenhuma entender o homem espiritual. Pois quem conhece a mente do Senhor? Quem poderia ensinar alguma coisa ou dar conselhos a ele? Então, gente, se você ainda tem dúvida que pode ter experiência com Deus, peça a ele mais fé. Então, para isso, eu gostaria que vocês abrissem em Romanos 10, 17. Que diz o seguinte: assim é a fé. Vem pelo ouvir o evangelho a respeito de Cristo. Então, pessoal, se alimentem mais da palavra de Deus e entendam que para as pessoas que não creem em Deus, que não têm o Espírito Santo de Deus, é muito difícil entender, porque elas não têm fé para isso. Elas não conhecem ainda o caminho, a verdade e a vida. Então, para elas, isso é loucura, né? Então, não duvide a possibilidade de ter essa experiência. Creia no único que pode realizá-las, no único que pode todas as coisas. O segundo princípio que a gente vai falar agora é: o relacionamento com Deus precisa ser cultivado. Gente, num relacionamento que a gente deseja ter muita intimidade com alguém, a gente precisa investir tempo, né? Para conhecer a pessoa, para conhecer os gostos, para conhecer os defeitos, as qualidades, para saber da sua origem e tudo mais. Por que a gente acha que com Deus é diferente, né? Com Ele, para conhecê-lo, a gente também precisa investir tempo. E como a gente investe tempo em Deus? Por meio da oração, por meio da palavra, né? Por meio da leitura. E até, aprender mais dele, né? Ouvir da palavra. A gente entrega a Deus, né, nossos pensamentos, nossos planos. E também ouvir dele aquilo que a gente quer, né? Do que ele quer para a nossa vida. Gente, orar e ler a palavra de Deus é algo que nós devemos nos disciplinar, né? Porque nem sempre nós vamos estar com vontade de fazer isso. Claro que nós devemos orar a Deus para termos essa vontade também, mas nem sempre quando a gente precisar fazer isso, ou dever fazer isso, nós vamos sentir vontade. Então a gente tem que criar essa disciplina, né? Então o relacionamento com Deus ele deve ser cultivado, porque o Espírito Santo ele é uma chama. Então a gente sempre tem que deixar essa chama acesa. Lá em 1 Tessalonicenses 5,19 diz para não abafar o Espírito Santo. Só se a gente não quiser ficar no nível da mediocridade, né, no nível de que não tem experiências com Deus, que não conhece Ele verdadeiramente, nós precisamos ser perseverantes na busca ao Senhor, né? E bater na porta, porque uma hora ela vai ser aberta, né? Assim como diz lá em Lucas, capítulo 11, versículos 9 a 13. Lucas, capítulo 11, 9 a 13, que diz o seguinte: por isso eu lhes digo, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta se abrirá, pois todo aquele que bate recebe, todos os que buscam encontram, e a porta se abre a todo aquele que bate. Pergunto a vocês que são pais, se o seu filho pedir pão, você como pai lhe dará uma pedra? Se ele pedir peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se ele pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? E se pecadores como vocês dão aos filhos o que eles precisam, quanto mais o Pai, que está nos céus, dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então, perseverem, peçam a Deus mais fé, que a chama do Espírito Santo dentro de vocês não se apague, né, para que vocês continuem buscando. Enfim, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado.
Lembrando que essa é a parte 1 desse assunto, nós vamos ter a parte 2 para finalizar. Tenham um ótimo domingo, uma ótima semana, que Deus abençoe muito vocês e espero vocês até a próxima